Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou gravar nossa primeira aula, é mais uma revisão sobre um item que vocês já tiveram, tá? É a reação de adição, a gente já viu em sala, né? Mas eu resolvi gravar e explicar um pouquinho sobre ela para a gente relembrar algumas coisas, porque é a partir da reação de adição que a gente vai poder entender melhor os outros tipos de reação, ok? Então vamos lá, por favor, que vocês não entenderem, anotem suas dúvidas e na aula, no horário da aula, a gente esclarece, tá bom? Então vamos lá. Então hoje é uma revisão, né? Reação de adição, a gente vai rever o conceito, tipos e alguns exemplos. Então, reação de adição são aquelas que ocorre a adição de um átomo em uma substância orgânica, né? Então, a gente tem uma cadeia carbônica, onde a gente vai introduzir um átomo naquela cadeia. Ocorre em composto de cadeia saturada, ou seja, a gente precisa da presença da dupla ou da tripla ligação para poder promover a reação, senão a reação não acontece. Nesse tipo de reação, uma das ligações da dupla ou da tripla é rompida e novas ligações com outro átomo são formadas. Então vamos lá, aqui eu tenho um exemplo de um alceno que vai reagir com o hidrogênio, né, com o gás hidrogênio, na presença do níquel, né, como catalisador, e como produto eu vou ter um alcano. Então vamos lá, aqui eu tenho um alceno, que é o eteno, mais o gás hidrogênio, né? A dupla reação se rompe, a ligação hidrogênio-hidrogênio também. E o que acontece? Um hidrogênio vai entrar num carbono e o outro hidrogênio vai fazer a ligação com o segundo carbono. E aí, como resultado, eu tenho lá, ó, CH3, CH3, que é o etano, ok? Olha lá. Quais são os principais tipos de reação de adição que eu tenho? Hidrogenação catalítica, que é aquela que a gente acabou de ver ali no exemplo anterior, é a adição do hidrogênio na estrutura, na presença do catalisador. Halogenação, quem vai entrar no hidrocarboneto é um halogênio. Hidrohalogenação, que é a adição do hidrogênio mais um halogênio, né? Adição de água, que a gente também pode chamar de hidratação, e adição ao anel aromático, né? Onde quem vai reagir é o anel. Então, o primeiro deles é a hidrogenação catalítica, né? Gás hidrogênio adicionado a uma molécula insaturada com a ajuda de um catalisador. Os mais utilizados são o níquel e a platina, tá? Um exemplo desse tipo de reação é a reação para a fabricação da margarina, né? A gente tem o óleo, que é um éster insaturado, onde eu vou reagir com gás e hidrogênio em condições específicas, na presença do catalisador. O átomo de hidrogênio ele entra, né? Ele rompe a dupla ligação do óleo e forma o que a gente chama de gordura, né? Que é o sólido aí saturado, certo? Outro exemplo aqui, ó, tem o propeno, né? É um hidrocarboneto, um alceno, ali tem a dupla ligação, vai reagir com hidrogênio na presença do catalisador. A dupla ligação do alceno se rompe, do propeno, do hidrogênio também, um hidrogênio entra no carbono e o outro hidrogênio no outro carbono. E aí, como resultado, eu tenho ali, ó, entrada de 2 átomos de hidrogênio nos carbonos que dividem a dupla ligação. Gente, só para lembrar, quem vai reagir são os carbonos que dividem a dupla ligação, ok? O outro carbono, lá, esse CH3 aqui, ó, não acontece nada. A reação acontece só nesses 2 carbonos que dividem a dupla.
Então, observe que o produto desta reação é um alcano. Portanto, podemos concluir que uma das sínteses para obtenção do alcano é a hidrogenação catalítica. Halogenação é o segundo tipo. Reação onde os halogênios, só para lembrar, né, iodo, flúor, cloro, bromo, são adicionados a compostos insaturados, ou seja, a hidrocarbonetos que possuem dupla ou tripla ligação. Quem são eles? Só para relembrar, alcenos e alcinos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo 1, ó, um alceno, que é o eteno, reage com cloro. A dupla ligação do alceno se rompe e do cloro também. Olha lá, o cloro entra no carbono e o outro cloro entra no carbono. Como produto da reação, eu tenho que 1,2 de cloro etano, né? Aí eu saí de um alceno e cheguei num haleto, tá? Exemplo 2, ó, reagindo com bromo, propeno reagindo com bromo. A dupla ligação do propeno se rompe, do bromo também, né? Um bromo vai entrar no carbono e o outro bromo no outro carbono. Olha só, como resultado eu tenho 1,2 de bromopropano. De novo, gente, a reação acontece onde? Ó, só nos carbonos que dividem a dupla ligação. O outro carbono que está aqui na ponta, o CH3, ó, nada aconteceu, nada mudou, ok? Vamos em frente. Observação: a reação de halogenação forma produtos dialetos vicinais, ou seja, um halogênio sempre fica ao lado do outro. Por quê? Porque são os carbonos que dividem a dupla que vão reagir, o outro não acontece nada. Hidrohalogenação, né? Ocorre a adição de quem? Ó, a gente chama de HX, onde X é o halogênio, pode ser o cloro, o bromo e o iodo. O flúor, ele quase não reage, tá, pessoal? Por isso a gente nem coloca aí. Em um composto insaturado. Então, quem é o HX, né? Ácido clorídrico, brômico, né? Ou iodo. Então, vamos lá. Exemplo, reação com ácido clorídrico, onde o cloro é o nosso halogênio. Então, vamos lá, tem o eteno reagindo com ácido. A dupla ligação se rompe, a ligação HCl também vai se romper. E o que acontece? O cloro entra num carbono, o hidrogênio no outro. E aí, eu tenho o cloretano, ok? Fácil, né? Vamos em frente. Exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem que falar da regrinha de Markovnikov. Quem lembra dela? A gente viu na sala, né? Nas reações de adição, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, olha só. Quem é o carbono mais hidrogenado aqui? Ó, CH2, né? Hidrogenado da dupla ligação. A dupla ligação está aqui. Então, eu vou comparar esse carbono com esse aqui. Quem é o mais hidrogenado? Esse aqui, certo? Então, quando a reação acontecer, onde o hidrogênio do ácido vai entrar? No carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Então, vamos ver como é que fica. Ó, hidrogênio fica aqui, o cloro com outro carbono. E como resultado, olha lá, eu tenho o 2-cloropropano, ok? Vamos em frente. Na presença de um peróxido, né? Se eu tenho um peróxido atuando lá como catalisador, o que vai acontecer? Eu vou usar a regra que a gente chama de anti-Markovnikov, que é o inverso da Markovnikov, ou seja, o hidrogênio agora, ele vai para o carbono menos hidrogenado. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Propano reagindo com ácido brômico. O que vai acontecer? Na presença do peróxido, né? De novo, rompe a dupla ligação do nosso alceno, rompe a ligação entre o bromo e o hidrogênio. Agora, eu vou olhar para o carbono menos hidrogenado da dupla, que é esse aqui. Esse aqui agora é o mais, certo? Então, vamos lá. Aonde o hidrogênio vai entrar?
pela regra, no menos hidrogenado. Então, vamos ver o que aconteceu, ó. Hidrogênio no menos, o bromo no mais. Então, eu fiquei com um bromo propano. Se eu não tivesse peróxido, o hidrogênio ficaria no mais hidrogenado e o bromo no menos. Quando eu tenho a presença do peróxido, aqui, ó, esse carinha aqui é o meu peróxido, né? Eu tenho a regra do anti-Markovnikov. Mas, vamos relembrar, isso só acontece na presença de quem? Desse carinha aqui, tá? Vamos em frente. Adição de água, hidratação. Vamos lá. Reação catalisada por ácido, né? Aqui, quando eu vou hidratar um alceno, eu preciso de um catalisador. Geralmente a gente usa o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, que são ácidos fortes, né? E são mais baratos, digamos assim. Então a indústria usa muito, principalmente o ácido sulfúrico, tá? E aqui a gente também segue a regra do Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e a hidroxila no carbono menos hidrogenado. Então vamos lá. Como produto da reação com o alceno, a gente sempre vai formar um álcool primário ou um secundário, tá? Então, vamos ver um exemplo. Olha só, hidratação, né? Estou reagindo um alceno com água, ó, H2O. Né? Quando a gente está falando de hidratação, a gente está falando de adição de água. Então, tá aqui. Aí, eu tenho ácido como catalisador. A ligação se rompe. A hidroxila entra de um lado e o hidrogênio do outro. Como os dois carbonos são iguais, eu não preciso utilizar a regra, né, gente? Ó, os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então, tanto faz onde a hidroxila entra, onde o hidrogênio entra. Como produto, eu tenho o etanol, que é o álcool primário, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Aqui eu já vou usar a regra. Por quê? Porque os carbonos são diferentes, ó. Um tem 2 hidrogênios, o outro tem um só. Então, vamos lá. Começa a reação, a dupla ligação se rompe. E aí, o que acontece? A hidroxila entra num carbono, o hidrogênio no outro, ó. E como produto da reação, eu tenho o 2-propanol. Tá vendo? Aqui eu segui a regra, pessoal, ó. Olha só, o hidrogênio, ele ficou no carbono mais hidrogenado, ó. Aqui eu tinha CH2, ele virou CH3. Por quê? Porque o hidrogênio entrou aqui. E a hidroxila entrou aonde? Né? Ó, no segundo carbono, que tá aqui, tá? A adição em aromáticos, né? Os aromáticos, eles tendem a sofrer, na verdade, reação de substituição, né? Mas, se a gente colocar algumas condições para eles, assim como luz, alta temperatura, pressão, ou seja, condições bem específicas, eles podem sofrer reação de adição. Afinal de contas, eles têm a presença de quem ali? 3 pares de dupla ligação, né? Então, para provocar essa reação, eu preciso de catalisador e alta temperatura. Por quê? Porque como essas ligações elas estão em ressonância, é um pouco mais difícil de romper, né? E de provocar a entrada de outro átomo. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter, sim, catalisador, alta temperatura, condições bem extremas, tá? E aí, sim, eu consigo romper as ligações e adicionar o átomo de hidrogênio. E aí, eu transformo aqui no nosso exemplo, ó, o benzeno em ciclohexano, tá? Tudo bem? Na verdade, aqui é uma adição de hidrogênio, né? Uma hidrogenação. Obrigada. Na próxima aula a gente continua a revisão. A gente vai falar sobre a reação de eliminação, que a gente também já começou a falar na sala de aula, mas foi interrompido aí por causa da pandemia do coronavírus, tá bom? Não esqueça, tem uma lista de exercícios sobre a aula de hoje na pasta de tarefas. Por favor, assistam o vídeo, tentem resolver os exercícios e, caso não consiga, estarei no horário de aula online para esclarecer dúvidas, ok? Obrigada, fiquem em paz, até a próxima aula.